Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, permiti que me dirija especialmente aos irmãos que nos acompanham pela televisão, sobretudo os doentes, os idosos, os encarcerados e os que estão mais longe de suas terras e não têm possibilidade de se juntar à comunidade cristã onde habitualmente celebram. A todos, esta saudação especial a partir da Igreja de Cristo Rei da Portela. Que o Senhor nos dê a graça de acolhermos a sua presença. Ele é o dom do Pai para nós, o dom do Pai que nos vivifica. Reconhecendo com toda a humildade a nossa condição de pecadores, confiemo-nos à misericórdia de Deus para dignamente participarmos nos santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram. E dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos até este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne, e de manhã saciar-vos-eis de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Manu, quer dizer, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. O Senhor deu-lhes o pão do céu, deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu, deu-lhes o pão do céu. Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. Suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu para alimento, fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância e introduziu-os na sua terra santa,
na montanha que a sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu, deu-lhes o pão do céu. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor. Não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo, se é que dele ouvistes pregar e sobre ele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e santidade verdadeiras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes:
em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna. É este o desafio que Jesus lança àqueles que o procuravam na sinagoga de Cafarnaum, depois do milagre da multiplicação dos pães. Procuravam-no porque comeram e ficaram saciados. Procuravam-no porque viam nele um modo fácil e cômodo de ultrapassarem as necessidades materiais. Procuravam-no porque ele realizara um milagre espantoso. Não tinham percebido que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes pretendeu ser, por parte de Jesus, uma lição de amor, partilha e serviço. Não tinham percebido que o milagre era, sobretudo, um sinal de uma realidade mais profunda, a da presença salvadora de Deus naquele a quem o Pai enviou. Insensíveis ao significado profundo do gesto, ficaram-se pelas aparências e só perceberam que Jesus podia oferecer-lhes, de forma gratuita, pão em abundância. Consciente deste equívoco, Jesus procura de imediato ajudar a multidão a procurar o verdadeiro pão que pode saciar a humanidade. Apresenta-se Ele próprio como o verdadeiro pão que desce do céu para dar a vida ao mundo. Interpelado pela referência ao passado histórico da travessia do deserto, em que, por meio de Moisés, Deus tinha alimentado o povo faminto, dando-lhe o maná descido do céu, Jesus responde-lhes que esse não era o verdadeiro alimento. Era, com certeza, um alimento necessário à caminhada terrena. Era um sinal da solicitude de Deus para com o seu povo na aridez do deserto. Era um convite à fidelidade do povo para com Deus, que é fiel às suas promessas. Mas não era um fim em si mesmo. De que adianta a abundância de bens materiais se não há um sentido para a vida, um caminho a percorrer? Não procureis a comida que se perde. Este desafio é também para nós. O caminho que percorremos nesta terra é sempre um caminho marcado pela procura da nossa realização, da nossa felicidade, da vida plena e verdadeira. Temos fome de vida, de amor, de felicidade, de justiça, de paz, de esperança, de transcendência. E procuramos de 1000 formas saciar essa fome. Mas continuamos sempre insatisfeitos, tropeçando na nossa finitude, em respostas
parciais, em tentativas falhadas de realização, em esquemas equívocos, em falsas miragens de felicidade e de realização, em valores efêmeros, em propostas que parecem sedutoras, mas que só geram escravidão e dependência. Na verdade, o dinheiro, o poder, a realização profissional, o êxito, o reconhecimento social e por aí adiante são valores, mas são valores efêmeros que não chegam para encher totalmente a nossa vida e para lhe dar um sentido pleno. Como podemos encher a nossa vida e dar-lhe pleno significado? Onde encontrar o pão que mata a nossa fome de vida? Eu sou o pão da vida, diz-nos Jesus. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Acorrer a Jesus, acreditar nele, aderir à sua pessoa, acolher o seu projeto, é ter a vida em plenitude, a vida em abundância. É esta a proposta cristã que gera uma transformação na vida daqueles que a acolhem. À pergunta que fazem a Jesus, que havemos de fazer para praticar a obra de Deus, ele responde-lhes: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. E acreditar em Jesus Cristo não é só tê-lo como um homem admirável, aceitando a sua existência. Acreditar em Jesus, e é esse o conteúdo da fé cristã, é unir-se à sua pessoa, é ser um com Ele. É pelo batismo que nos unimos radicalmente a Cristo. Quem assume conscientemente o ser batizado, torna-se em Cristo um homem novo, como nos ensina São Paulo. E é esta renovação, esta transformação, não pode ser apenas exterior, não pode ser apenas superficial. Tem de nos apanhar por dentro, tem de marcar toda a nossa existência. Há de passar pela transformação espiritual da nossa inteligência. Nunca é um processo acabado. A monotonia, o cansaço, os problemas da vida, as influências do mundo, a nossa preguiça e o nosso comodismo levam-nos muitas vezes a instalarmos-nos na mediocridade, na não exigência, na acomodação. Precisamos de renovar continuadamente as nossas opções e o nosso compromisso, numa atenção constante ao chamamento de Deus. O cristão não cruza os braços considerando que já atingiu um nível satisfatório de perfeição. O cristão está sempre numa atitude de vigilância e de conversão para poder responder adequadamente, em cada instante, aos desafios sempre novos de Deus. Que esta palavra nos ilumine e nos ajude a fortalecer a fé em Jesus Cristo. Celebremos a Eucaristia. Nela somos alimentados pelo verdadeiro pão da vida, sinal do amor de Deus para conosco. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós que fomos revestidos do homem novo, peçamos humildemente ao Pai Celeste que nos torne dignos dessa graça, cantando com fé. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, para que se renovem e anunciem Jesus Cristo como fonte de luz e santidade, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, para que trabalhem não tanto pela comida que perece, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres que não são respeitados na sua fé, consciência e liberdade, para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelos cristãos que se uniram em matrimónio, para que manifestem no seu modo de viver o mistério do amor de Cristo pela Igreja, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelos membros da nossa Assembleia, para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus nos levem a amá-lo com todo o nosso coração, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Peçamos ainda pelas vítimas dos incêndios, por aqueles que são tocados na sua integridade física ou nos seus bens, para que a pronta solicitude da comunidade humana nos leve a superar esta dificuldade e todos sintam a presença amiga de Deus. Oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Senhor nosso Deus, que ao povo de Israel destes o maná e na plenitude dos tempos enviastes o vosso Filho, que nos dá o verdadeiro pão do céu, saciai a fome e a sede que temos de vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sim, tem de ser o missal.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz esteja contigo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vivo
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos acolher a bênção de Deus no final desta celebração. Ela ajuda-nos a prolongar no concreto da nossa vida, de cada hora, de cada dia, o que aqui vivemos. A que sintamos sempre a presença de Deus na nossa vida, Ele que se nos dá no sacramento, no pão, que é o corpo de seu Filho, no vinho, que é o seu sangue derramado para nos dar a vida. A todos, especialmente aos mais fragilizados pela idade, pela doença, que o Senhor reconforte e lhes faça sentir o seu amor. O Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, guarde os vossos corações e o vosso espírito no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.